Olá, olá, bom dia a todas e a todos. É com prazer aqui que eu passo a presidir essa mesa sobre poder público, né, a defesa do patrimônio público. E, como vocês podem perceber, um dos integrantes ainda não chegou porque ele está numa outra mesa, na unidade ali da Universidade Federal. Então, nós vamos começar agradecendo a todos que estão aqui, né, para colaborar com os debates, para colaborar com as discussões. Fazendo um pouquinho diferente do que alguns presidentes fizeram, eu não vou utilizar meu tempo para fazer exposições. Acho que o debate pode engrandecer muito mais a participação e a participação de vocês. Então, o meu tempo eu vou deixar franqueado para só alguns comentários e, ao final, abrir aí a plateia para que, então, possa fazer perguntas e algumas considerações que entenderem pertinentes. Bom, pela minha ordem aqui, nós vamos começar, então, com o Dr. Alexandre Freire, doutor pela PUC, São Paulo, mestre pela Universidade Federal do Paraná, presidente do Conselho Superior do Centro de Altos Estudos em Comunicação Digital e Inovação Tecnológica, conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações, professor do IDP e de algumas faculdades estrangeiras, e eu estou resumindo, porque também o currículo do Dr. Alexandre é extenso, mas, de imediato, já passo a palavra a ele, para que ele, então, possa nos brindar aí com a sua palestra. Primeiramente, eu queria agradecer o gentil convite do IBDP para participar dessas jornadas, um momento único para todos os estudiosos do processo civil, não apenas assistir, mas estar aqui também para compartilhar com os colegas nossos pontos de vista a respeito de temas que são centrais no direito processual. Então, para mim, é uma grande honra. E essa honra, ela também se dá por participar dessas jornadas em um momento extraordinário, que é o momento em que dois nomes expressivos do processo civil são homenageados, e são justamente homenageados. São a professora Tereza Arruda Alvim, minha orientadora, de doutorado na PUC São Paulo, e o professor Luiz Guilherme Marinoni, que foi o responsável pela minha mudança de estudo da área do direito constitucional para o processo civil aqui, a poucos metros dessa sala, na Faculdade de Direito, no Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná. Já falei isso para o professor Marinoni inúmeras vezes e acrescento que ele foi posso dizer, um turning point na minha vida, porque, embora eu seja muito grato à minha formação em Direito Constitucional, e tive um orientador fantástico aqui na Federal do Paraná, o professor Clemerson Merlin Cleve, mas eu fui muito feliz depois ao estudar processo civil sob uma influência direta do professor Marinoni. E veja como a vida ela nos apresenta esses momentos para que a gente faça uma reflexão. Em razão dessa mudança, eu tive a oportunidade de, depois, na PUC São Paulo, estudar com a professora Tereza Arruda Alvim, que é uma pessoa que eu digo para todos vocês publicamente, é responsável por tudo aquilo que eu sou hoje. Porque sem as oportunidades que me foram dadas e continuam a ser dadas pela professora Tereza, eu tenho convicção que eu não teria feito e nem estaria fazendo as coisas que eu gosto de fazer hoje no processo civil e na minha vida profissional. Então, eu queria fazer esse registro no início dessa minha exposição. O tema, Cláudia, é um tema muito árido. Quando nós examinamos, Fernão e Luana, a abordagem que nos foi apresentada, né? Precedentes e poder público, controle do patrimônio público. Quando me foi apresentado o tema, eu pensei, bem, isso é interessante porque eu saio da zona de conforto. Então, eu vou me dedicar a estudar o assunto. E aí, fiquei imaginando o que eu poderia fazer para que a minha exposição pudesse ser, digamos assim, interessante para mim. Uma perspectiva também um pouco egoísta, mas eu tinha que me motivar a sentar e estudar o tema. Então, eu pensei, o que eu posso apresentar de interessante que aquilo pode me motivar a estudar esse assunto? Esse é um tema abrangente,
cada um poderia fazer um recorte dos mais interessantes possíveis. Eu tenho 2 colegas que estão dividindo o painel comigo e compartilhamos recentemente o que cada um falaria, e eu vi os 2 apresentando temas muito instigantes, muito interessantes. Eu vi, de fato, cada um fez um recorte diferente, mas é um painel muito rico. Então, eu tenho que seguir essa toada. Então, o que eu entendi por bem fazer? Me permito fazer um breve recorte de um período da minha vida. Eu fui assessor de 3 ministros no Supremo Tribunal Federal. Eu assessorei o ministro Marco Aurélio, assessorei o ministro Dias Toffoli, já na presidência, assessorei o ministro Fux, também na presidência. Então, à época, eu fui responsável por auxiliar esses 2 presidentes em um instituto muito interessante, e à época, para mim, muito desafiador, porque não é muito comum na experiência de um advogado, salvo se ele for advogado público, que são as chamadas suspensões. Então, nós temos uma variação das suspensões. Suspensões de segurança, suspensão de liminar. No Supremo, nós tínhamos até um certo período, mas ainda remanesce na classificação a suspensão da tutela antecipada, ainda consta dessa forma no regimento, e também no sistema de classificação. E a suspensão de liminar e, mais recentemente, a suspensão da tutela provisória. Então, o que eu imaginei? Bem, eu vou me valer da minha experiência no direito constitucional, do estudo de perfis de cortes, com a minha vivência com esses 2 grandes nomes da história do Supremo Tribunal Federal, o ministro Toffoli, que tem um perfil diferenciado, do outro ministro, que é o ministro Fux. Então, um tem um perfil mais conciliador e tem uma perspectiva voltada em todo e qualquer tipo de processo para tentar evitar, por exemplo, que existe uma sobreposição ou interferência entre poderes. Então, daí ele tem esse perfil mais conciliador na sua atuação. O ministro Fux, grande processualista, presidente da comissão responsável pela elaboração do Código de Processo Civil, tem um perfil mais pragmático, mas esse pragmatismo é na filosofia jurídica mesmo. E também tem uma abordagem voltada para a análise econômica do direito, sempre examinando as questões mais consequencialistas. Então, o que eu imaginei? Eu posso ter uma oportunidade de estudar essas 2 cortes que eu tive a honra de poder contribuir. Então, a minha abordagem será a respeito do incidente de suspensão de liminar nessas 2 presidências, presidência Toffoli, presidência Fux, fazendo uma análise não apenas daquilo que foi uma evolução do ponto de vista jurisprudencial, mas também porque a vida também nos apresenta essa outra faceta, aquilo que foi uma involução, e também vou fazer uma análise comparativa de como essas 2 cortes se entrelaçaram e qual foi o legado das 2 para as cortes subsequentes, Corte Rosa Weber, Corte Luiz Roberto Barroso. Então, eu vou primeiramente iniciar a minha abordagem fazendo uma breve exposição sobre esse instituto. Vocês sabem que a lei que instituiu o mandado de segurança entre nós é uma lei bastante longeva. Podemos encontrar como um antecedente mais próximo a 4348, e que foi, evidentemente, sucedida por inúmeras reformas, entre as quais a mais proeminente, 2009 a 2016. Essa lei, que é a 4348, instituiu um instituto que tinha por finalidade resolver situações de emergência, em que existisse, por exemplo, através da concessão de uma medida liminar, a possibilidade daquele provimento, por exemplo, comprometer a ordem, a segurança e também a saúde públicas. Então, é um instituto de exceção, utilizado para situações excepcionais. Mas nós tivemos uma evolução, evidentemente, com as sucessivas mudanças de governo e as sucessivas também alterações legislativas e comportamentos políticos, que culminou em 92 com a ampliação do Instituto da Suspensão, não mais vocacionado apenas para as suspensões no processo do mandado de segurança, e aqui eu tenho vários nomes expressivos que escreveram comentários fabulosos sobre o assunto. Tem a Luana, que está aqui comigo, o Fernando Gajardoni, e sabem como esse instituto é um instituto muito, vou usar um termo que nós utilizávamos no Supremo Federal, ele é muito potencializado.
na medida que ele é utilizado para situações muito específicas, mas ele pode ser utilizado para situações gerais, a depender do contexto político, do contexto jurídico. Então, o Instituto ele tem como finalidade justamente suspender os efeitos de um pronunciamento liminar, proferido, veja, não mais em uma ação mandamental, mas, por exemplo, em uma ação civil pública, uma ação popular, ou uma ação em que houve uma decisão liminar contra o poder público. No âmbito do Supremo, no âmbito da competência para apreciar esse importante instituto, que tem natureza de incidente, nós temos as competências dos tribunais. Os tribunais de justiça, regionais federais, regionais do trabalho, o STJ, e, no objeto do meu estudo, para compartilhar com vocês, o Supremo Tribunal Federal. Em razão da natureza emergencial do Instituto, nós podemos observar que ele tem um procedimento todo próprio. Então, no âmbito, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, como das demais cortes, a competência ela é privativa do presidente do tribunal. E é privativa tanto para a admissibilidade, quanto para o exame da concessão da medida liminar e para o julgamento de mérito. E aqui vamos falar um pouco de perfil decisório. A depender do ministro, ele poderá conceder uma medida liminar e essa medida liminar perdurar até o fim da sua passagem pela Corte. E no âmbito do Supremo Tribunal Federal é muito comum que uma decisão proferida em liminar, veja, nem se julgou o mérito do incidente, ela perdure por mais de uma corte. Quando eu falo corte, eu falo de presidências, não é? Para utilizar a terminologia da ciência política americana, que estuda as cortes pelas presidências. Então, nós temos decisões que se sobrepõem uma presidência inteira, em caráter liminar. Já que eu estou falando de competência da Corte e falando do procedimento mais expedito para o exame, é importante também mencionar a forma de controle dessa decisão no âmbito dos tribunais. Então, no Supremo Tribunal Federal, que é o objeto da nossa reflexão, isso se dá de forma diferente. Então, por exemplo, nós sabemos que de decisão liminar de presidente do Supremo cabe agravo. Não estranhe se eu mencionar o nome agravo regimental para o caso. Por quê? Porque no nome do Supremo esse tema é regido pelo regimento e não pelo Código de Processo Civil. Tanto é que no Supremo Federal você vai encontrar agravo interno e agravo regimental. E em processo penal existem diferenças muito manifestas entre o agravo regimental para processos penais e o agravo interno para processos cíveis. Mas quando se trata de ações especiais ou incidentes especiais, prevalece a própria disposição do regimento, então o agravo interno. Por que estou mencionando isso? Porque o controle também do agravo interno é do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, a competência para examinar o agravo interno é do plenário, mas a pauta, como toda a presidência, é do presidente. Então, é muito comum, muitas das vezes, que para assegurar os efeitos daquela medida, haja o agravo interno, e esse agravo interno ele só será examinado por ocasião da decisão final, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Quando eu fui assessorar o ministro Toffoli, me recordo que tinham muitos agravos interpostos de decisões liminares à época do ministro Nelson Jobim. Então vejam, 15 anos praticamente depois. Agravos à época do ministro Otávio Galotti, que aguardavam. Por quê? Porque as decisões, o processo não andava em primeiro grau ou ia para o segundo grau, mas a decisão da medida liminar estava prevalecendo. Então, apenas para vocês entenderem um pouco dessa dinâmica no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Para falarmos a respeito de algumas questões específicas sobre o Instituto, de uma perspectiva processual, a legitimidade para propor a suspensão, ela pertence aos entes públicos. Então, o Estado, União, município podem propor. Existem, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, entendimentos que elastecem a legitimidade ou restringem a legitimidade. Darei alguns exemplos para vocês. Recentemente, o ministro Roberto Barroso, mesmo que em obter dicto, assentou o seguinte: é legitimada a Defensoria Pública para propor suspensão no Supremo Tribunal Federal. Já houve entendimento, na época da presidência do ministro Toffoli, seguido pelo ministro Fux, já que começo já a
apresentar para vocês a inter-relação entre essas duas presidências do cabimento da suspensão para partido político. Então, o Partido Novo apresentou uma suspensão de liminar no Supremo Tribunal Federal, à época para impedir que o atual presidente da República concedesse uma entrevista a um grande jornal brasileiro. Então, veja, já temos aqui duas expansões. E uma situação muito específica é a concessão, é a possibilidade da legitimidade também para o Ministério Público, só que em casos pontuais. Então, vejo que temos bastante, digamos assim, aperfeiçoamentos jurisprudenciais para o Instituto. E existem também situações em que a legitimidade é conferida para entes privados que atuam por delegação do poder público. Por exemplo, a Vale já apresentou suspensão no Supremo Tribunal Federal. Para vocês terem uma ideia. Então, para se discutir um problema no estado do Pará relacionado à mineração. Então, nós tivemos uma ampliação. Então, no âmbito dessas duas presidências, em razão de situações políticos e institucionais, as cortes ou ampliaram a legitimidade, porque o importante era examinar nesse, posso dizer, supertrunfo do poder público ou dos entes delegados, as situações concretas que exigiam pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Aqui é importante também deixar claro que é uma forma, a suspensão, de exercício no âmbito da presidência de um poder próprio do presidente da República, melhor, do poder próprio do presidente do Supremo Tribunal Federal. Lembrem-se que o presidente de um tribunal, ele atua em determinadas situações como um chefe de poder. E entre os poderes, em determinados momentos históricos, existem diálogos institucionais que são mais acirrados. Então, é necessário se conceder ao presidente do Supremo Tribunal Federal também uma certa maleabilidade para a atuação. Só que essa atuação ela se dá, em muitos casos, de forma provocada. Aliás, na totalidade dos casos, de forma provocada. Salvo em situações políticos e institucionais, ele pode atuar de ofício, mas no exercício jurisdicional ele tem que ser provocado. Mas diante da provocação, ele pode expandir criativamente a sua atuação. Evidentemente que eu sei que esse posicionamento que estou mencionando tem críticas, e essas críticas não são de hoje, são históricas, mas é um fato que a suspensão muitas das vezes é utilizada com esse propósito. No âmbito do perfil da concessão das duas cortes, o que eu gostaria de conversar com vocês? Eu mencionei no início que nós temos duas cortes de forma diferenciadas nesses objetos do meu estudo. Uma tem um perfil mais conciliatório, o outro um perfil mais pragmático, consequencial. Como é que nós podemos perceber isso no exame da suspensão de liminar? Vejam, muitos de vocês aqui ou atuam como advogados, públicos ou privados, ou como julgadores, já tiveram oportunidade de se defrontar com temas que envolvem, por exemplo, improbidade administrativa, temas que envolvem, por exemplo, sucessões municipais no cargo de chefe do Poder Executivo, nos debates sobre afastamento do chefe do Poder Executivo, limites e competências das câmaras municipais, e esses temas, por incrível que pareça, chegam ao Supremo Tribunal Federal através de suspensão. Então, um dos temas de maior relevo no Supremo Tribunal Federal para decisões do ministro Toffoli à época eram temas relacionados à sucessão sucessão do chefe do Poder Executivo em razão de processo de impeachment, ou seja, ou por crime de responsabilidade, ou quando, por exemplo, o próprio chefe do Poder Executivo perdia a base que possuía na Câmara Legislativa. Então, muitas das vezes se questionava o rito adotado pela Câmara Legislativa para afastar o chefe do Poder Executivo. No âmbito da suspensão, superados os requisitos processuais, o ministro deparava com a seguinte questão. Vejam, tecnicamente, esse tema não deveria ser submetido ao Supremo, que envolvia uma questão relacionada a interesse político do chefe do Poder Executivo, e não interesse público propriamente dito. Mas se examinava a questão sob a ótica da lei de regência do processo de afastamento do chefe do Poder Executivo. Então, o que em regra, o ministro Toffoli fazia no exame dessas medidas? Analisava, admitia, mas examinava o grau de interferência
de uma decisão do Supremo Tribunal Federal na economia política da Câmara Municipal. Então, aqui nós já temos uma decisão mais observadora daquilo que se chama de separação de poderes, ou do próprio exercício harmônico dos poderes no âmbito daquelas unidades subnacionais. Então, o ministro era mais deferente, salvo quando existia, por exemplo, uma grave violação à ordem processual. Então, por exemplo, encurtamento do rito do procedimento de afastamento do prefeito, do chefe do Poder Executivo, ou quando, por exemplo, se negava acesso a uma ampla defesa, ao contraditório. Então, se fazia um controle aqui da legalidade, mas sob o viés constitucional, do devido processo constitucional. Por que eu faço essa observação? Porque, por mais que o tema seja técnico, nós examinamos, em regra, esse assunto pela índole processual, o Supremo só pode examinar a suspensão se a matéria de mérito envolver um tema eminentemente constitucional. Mas é verdade que, muitas das vezes, a Corte, para salvaguardar a separação dos poderes, tem que fazer uma interpretação mais ampliativa da ideia de natureza constitucional. Então, se faz uma interpretação indireta do texto para remeter ao texto constitucional. Então, sai da órbita infraconstitucional para examinar o devido processo legal como uma garantia constitucional. Então, esse é um aspecto da presidência Toffoli, uma presidência voltada no exame da suspensão de liminar para o respeito à separação de poderes, para o respeito à harmonia entre os poderes. Esse é um ponto importante. Uma outra questão relativamente interessante diz respeito ao controle de atos que dizem respeito à política pública. Então, nesse ponto, o ministro sempre entendeu que, quando se examina um tema dessa natureza através de uma suspensão de exceção, suspensão de liminar, a análise tem que ser residual. Por quê? Porque o Poder Judiciário não tem elementos, em razão daquilo que se chama de ausência de capacidades institucionais, de averiguar se uma política pública está sendo ou não bem implementada. Então, o que se pode fazer de controle é, talvez, um controle das regras processuais orçamentárias, mas não um controle se o chefe do Poder Executivo pode fazer desta forma ou daquela. Esse é um controle que está sob a ótica da decisão eminentemente política. Mas vejam que na presidência Fux já existia uma análise mais pragmática, uma análise mais consequencialista nestes casos. O ministro examinava que a matéria não se envolvia ou não um conflito entre poderes, se o Supremo tinha ou não expertise técnica para examinar o mérito de uma opção política, mas o ministro Fux examinava se aquele fim daquela política pública, se não fosse alcançado, poderia, por exemplo, comprometer direitos fundamentais. Isso ocorreu muito, por exemplo, entre 2020 e 2021, que foi o auge da pandemia Covid-19. E esses temas eram recorrentes na presidência do Supremo Tribunal Federal. Nos primeiros momentos da Covid-19, por exemplo, o ministro Toffoli, que a pandemia começou no fim da presidência Toffoli, ele foi muito deferente às opções políticas quanto à adoção de medidas de, por exemplo, afastamento, medidas de natureza sanitária. Então, se pode comparar, nesse tema, um perfil diferenciado entre os dois ministros. Uma outra questão importante e inovadora no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nessas duas presidências, foi a adoção de uma política nacional, hoje muito constante, mas à época ela estava em estágio experimental, que foi a política da consensualidade. Hoje nós falamos de consensualidade não mais como um tema estranho, mas um tema a ser incentivado, uma política judiciária a ser incentivada. Então, olhamos consensualidade na administração pública como um tema preeminente, a consensualidade regulatória. Vejam que hoje em dia as duas vedetes da administração pública, uma delas é a SESEX Consenso, que é uma unidade do Tribunal de Contas da União, que surge a partir do gênio criativo de uma pessoa que todos nós aqui, processualistas, admiramos muito, que é o nosso amigo Bruno Dantas, que é um grande processualista, foi membro da comissão responsável pela elaboração do CPC 2015,
e hoje é o presidente do Tribunal de Contas, e adotou no âmbito da presidência essa importante secretaria. E no âmbito da AGU temos a SECAF, que foi criada pelo ministro Toffoli quando era advogado-geral da União. Ou seja, no âmbito da administração pública temos hoje grandes movimentos de consensualidade. No poder público, não o poder judiciário, a consensualidade ou a conciliação sempre foi um movimento, mas muito próprio do primeiro grau, ou às vezes no segundo grau. Mas na gestão Toffoli ganhou um colorido diferente. Por quê? O ministro Toffoli primeiramente, criou um centro de conciliação no Supremo Tribunal Federal, na presidência do Supremo, submetendo temas importantes, como, por exemplo, o debate entre Gradiente e Apple. Então, o que aconteceu em relação ao nome, à marca autoral iPhone? Então, o tema foi submetido, quem foi, inclusive, à época, a conciliadora foi a ex-ministra Ellen Grace, no Supremo Tribunal Federal. Mas não apenas submeteu temas como ADIs, ações cíveis originárias, mandado de segurança e também recursos, mas na presidência do Supremo, o ministro inaugurou uma prática virtuosa que foi a adoção de consenso ou conciliação em suspensão de liminar e suspensão de segurança. Eu me recordo um caso emblemático que, à época, nos corredores se questionou muito. Como é que o presidente vai propor uma conciliação e uma suspensão? A suspensão se suspende ou não suspende. Então, mas veja o caso. Conflito entre poderes no Estado do Rio Grande do Sul. A discussão era em torno de dispositivos da Lei de Diretriz Orçamentária, de como poderia o Poder Executivo limitar o repasse dos denominados duodécimos. Neste caso, em razão do repasse a menor desses valores para o Poder Judiciário, a Associação dos Magistrados ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando a constitucionalidade do ato do chefe do Poder Executivo na restrição aos repasses ao Tribunal de Justiça. E isso ocorreu também com o Tribunal de Contas, Fernão, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, todos os poderes e instituições essenciais da Justiça. Então, um grande conflito no Estado do Rio Grande do Sul, já impactado pela crise financeira. E o que fez o desembargador no plantão judiciário? Concedeu uma medida liminar na ação direta de constitucionalidade. E, imediatamente, o governador acionou o Supremo Tribunal Federal em suspensão. E havia uma grande discussão de natureza jurídica. Que discussão era essa? Cabe suspensão em controle abstrato de constitucionalidade? Isso é um grande tema também de reflexão. E aqui, volto a dizer, a realidade, como diz o ministro Toffoli, ela se fez presente, a realidade ela se impôs. Então, ele não poderia fechar os olhos para um dilema institucional em razão de óbices jurídicos. Então, o que se fez à época? Se conheceu a suspensão e, ao invés de apenas utilizar um raciocínio binário, suspende ou não suspende, o ministro marcou uma conciliação no Supremo Tribunal Federal com os chefes de poderes, o defensor público geral, o chefe do Ministério Público, o presidente do Tribunal de Contas, e houve um grande diálogo. Apesar dessa primeira rodada de diálogo, a conciliação não ter sido alcançada, paralelamente o ministro passou uma missão para todos os representantes. Voltem ao Rio Grande do Sul, sentem para dialogar e me apresentem uma proposta. Alcançou-se o fim da presidência Toffoli, mas imediatamente, quando o presidente Fux assume a presidência, os entes apresentaram uma proposta de acordo, o que ensejou o arquivamento da suspensão. Então, vejam que, ao invés do presidente suspender, ele promoveu um grande diálogo institucional que teve como resultado uma proposta de acordo, e até aqui nós não temos mais conflito no Rio Grande do Sul sobre o duodécimo. Então, foi. Veja que interessante. E existe uma grande discussão, porque, em tese, não haveria como se extinguir a ADI, mas, ao mesmo tempo dessa solução criativa, para que vai levar isso adiante? Então, se arquivou. Então, vejam como uma consensualidade sem previsão legal no âmbito de uma suspensão gerou uma solução ótima para o sistema de justiça.
Aí vem a questão do legado e eu me encaminho para o fim. Essa suspensão, ela tornou-se paradigmática porque ela permitiu que o ministro Fux também adotasse soluções consensuais em suspensão. E, na sequência, a ministra Rosa Weber, inclusive em temas relacionados ao direito dos povos indígenas, em áreas de reserva indígena. E que processos que ainda não finalizaram, estão hoje na gestão do presidente Luiz Roberto Barroso, o grande debate sobre consensualidade se dá no âmbito de 2 suspensões, e não em ações cíveis originárias ou em ações diretas de inconstitucionalidade, mas no âmbito de uma suspensão. Nós tivemos 2 casos no Pará, envolvendo mineração. Como mencionei, a Vale acionou o Supremo Tribunal Federal no exercício da sua função delegada, e no estado do Rio Grande, no estado do Pernambuco, um particular, contribuinte do ISSQN, ajuizou uma ação de consignação em pagamento em relação a 2 municípios, porque existiam dúvidas jurídicas a respeito, em razão do domicílio da empresa, quem deveria recolher o tributo, o município X ou o município Y. Se concedeu uma medida liminar, foi suspensa pelo tribunal, se ajuizou a ação no Supremo Federal, a suspensão, e o ministro, ao invés de simplesmente suspender ou indeferir, ele designou uma audiência de conciliação. As 2 municipalidades sentaram à mesa e chegaram a uma solução. Então vejam que a consensualidade passou a fazer parte da cultura jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, mas não surgida em uma ação ordinária, surgida em um incidente. O que eu quis demonstrar para vocês? Em razão do meu tempo, mas eu vou disponibilizar meu artigo, que vai ser publicado na revista de processo, para todos, se vocês assim desejarem. É que o Instituto da Suspensão de Liminar, ao longo do período de sua vigência, 92, e aqui tem pode dizer, um bastidor interessante, que a ideologia por trás desse instituto, da ampliação do incidente de segurança para o incidente de suspensão de liminar, veio do ministro Gilmar Ferreira Mendes, quando, à época, ele era subchefe para assuntos jurídicos da Presidência da República, governo Collor. E depois, sucedeu Itamar, governo Fernando Henrique Cardoso, justamente para suspender todas as ações propostas contra as denominadas medidas provisórias que, à época, foram editadas pelo presidente Fernando Collor de Mello. A evolução desse instituto deu ao Supremo muitos poderes, mas, muitas das vezes, esses poderes eram utilizados de forma comedida, e, em regra, através de um racional binário. Presente os requisitos, suspende; ausente os requisitos, indefere. Ao longo da história da Corte, principalmente nessas 2 cortes, Corte Toffoli e Fux, nós tivemos ampliação do modo de ver do Instituto. Ampliou-se a legitimidade, ampliou-se para situações excepcionais, até em matéria penal. Vocês se recordam quando o ministro Marco Aurélio suspendeu uma medida cautelar, deu uma medida cautelar, permitindo que todos os presos recolhidos na execução provisória pudessem ser soltos. A decisão que suspendeu aquela medida foi suspensão em matéria penal. E assim também houve no caso de um senador do estado de Rondônia, Assis Gurgás. Não sei se vocês lembram disso. E o Senado Federal apresentou uma suspensão também ao Supremo. Então, até em matéria penal, o Supremo já admitiu, porém, na presidência Fux, houve uma restrição, freio de arrumação, o estado de anomalia institucional havia sido superado, então a Corte voltou ao entendimento anterior de que não caberia para a matéria penal. Então, o que vocês podem perceber? A depender da presidência, esse instituto pode ser ampliado ou restringido. Daí, no meu modo de ver, a importância de estudos comparativos entre cortes, principalmente de presidências de cortes, em que se pode analisar a permanência da jurisprudência, sua continuidade ou a sua superação. E o presidente dá o tom da atuação jurisdicional da Corte. E uma forma de dar o tom da atuação da Corte são nos processos da sua competência privativa. Então, nesses pontos, só quem decide é ele, quem dá o momento é ele, e o efeito da decisão é ele. Então, vejam que tivemos 2 presidências bem diferentes, uma consequencialista, uma conciliatória, e as 2 prestaram grande serviço, cada uma à sua forma. E no modelo consensual, nós tivemos uma perpetuação da ideia da consensualidade para outras cortes. Então, na Corte Rosa Weber, percebemos a consensualidade, na Corte Luiz Roberto Barroso, identicamente. Então, professora Cláudia, essas eram as minhas contribuições. Eu espero que eu tenha
cumprido o meu papel. Eu sei que me antecipei um pouco, alonguei um pouco o meu tempo, mas eu aproveitei da falta do Marco. Então, eu fiquei com parte do tempo dele, que é um uso capião do tempo mesmo. Tá bom? Obrigado. Fez muito bem. Bom, isso me faz pensar, Alexandre, na questão do precedente, né? Se essas decisões que são proferidas pelos presidentes, né, pelas cortes, se impugnadas via agravo, se elas poderiam ser reconhecidas como precedentes propriamente ditos, aqueles do 927, enfim, isso poderia fazer com que a gente tivesse a todo momento a superação de decisões em virtude aí de situações casuísticas que imponham o conhecimento do mérito, que muitas vezes até me pareceu que a legitimidade ela é ampliada dependendo do mérito. Então, o presidente sempre dá uma olhadinha primeiro no mérito para depois verificar se ele aceita a parte legítima ou não. Ou eu estou enganada? Só provocando um pouquinho. A pergunta é muito interessante, Cláudia. E eu concordo com você. Quando nós examinamos, por exemplo, os requisitos de cabimento, é manifesto que os ministros evocam a jurisprudência pretérita. Necessidade de que, por exemplo, quanto à legitimidade, quais são os entes salvo situações excepcionais para ampliar a legitimidade. Quanto à natureza da matéria, se é constitucional ou não, a existência a ausência de dano inverso, a presença de evidências que atestam que aquela medida pode causar violação à ordem pública, à ordem jurídica. Veja, em questões processuais, há um respeito maior à jurisprudência. Agora, claro, como eu falei para todos vocês, existem situações em que a presidência está atuando politicamente. E aqui é politicamente em sentido estrito, não é a politicagem, está atuando politicamente como chefe de poder. E é necessário tomar algumas decisões que ele não teria como tomar se não fosse pela suspensão, porque o presidente ele só é provocado em situações excepcionais. Todos nós que gostamos de processo, nós sabemos que a partir do CPC 2015, um outro incidente foi para a competência do Supremo, que é a suspensão nacional em RDR. Então, salvo situações excepcionais, ele só pode atuar como, vou usar a expressão do ministro Marco Aurélio, como um regente de uma grande orquestra no plenário, e mesmo assim, como um algodão entre cristais, porque o papel dele é de proteger a institucionalidade. Mas, quando ele se depara com uma situação como essa, uma decisão que, por exemplo, atenta contra as prerrogativas do Senado, ele atua ali como chefe do poder judiciário para tentar encontrar soluções. Porque existe uma forma que o presidente utiliza para também fazer, digamos assim, contrapesos institucionais. Então, muitas das vezes, a decisão dos contrapesos institucionais, Cláudia, ela foge o figurino da jurisprudência. Daí eu lhe falar para todos vocês que muitas das vezes você está examinando as suspensões pretéritas, tem uma decisão do ministro Jobim na presidência. E por que não foi revogada? Porque ela era uma decisão totalmente fora da curva. Se for para o plenário, cai. Mas tem uma questão política que remanesce na corte. E um outro ponto, para fechar a minha resposta a essa pergunta, foi muito interessante. Agora, quando o presidente pauta o agravo, ele já conversou com todos os ministros. Por quê? Não é possível que o plenário revogue uma decisão do presidente da corte, porque isso desautoriza politicamente o chefe do Poder Judiciário. Então, por mais muitas das vezes que a corte, os membros, mas aqui é um elastecimento do tema X da repercussão geral. Aqui nós temos um adicional no julgamento da DI ou da DPF. A corte prefere esse custo institucional a malferir a imagem da própria corte, suspendendo uma decisão do presidente. E, às vezes, quando a decisão ela é muito, digamos assim, fora da curva, o presidente, para tomar, ele conversa com todos.
Então, quando a gente vê assim, foi pautada a unanimidade, já houve um grande acordo institucional, que ali está em jogo a institucionalidade. Agora, muitas das vezes, uma decisão em suspensão, ela se torna um precedente para a Corte, porque ela é chancelada pelo plenário. Aí o que vai saber é, bem, mas ela foi tomada no âmbito de um regimental, porque o presidente ele não pauta a cautelar, a liminar, ele não pauta o mérito, é monocrático. Agora, se houve o agravo, quando ele pauta, está se julgando um agravo. E aqui vem toda uma crítica que se faz, porque, em regra, esse agravo é julgado em plenário virtual, um plenário virtual do Supremo. Então, aí saber, Cláudio, se é ou não é um precedente, porque foi pautado em regimental e em um plenário virtual. Maravilha. Bom, dando continuidade aos trabalhos aqui da mesa, eu passo, então, a palavra ao Dr. Fernando Borba Franco, é desembargador do Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mestre e doutor pela USP, e atualmente, salvo engano, é coordenador adjunto da Diretoria de Execução de Precatórios. Boa sorte. Não na palestra, mas sim na coordenadoria. Uma das grandes desvantagens de resolver estudar execução contra a fazenda foi a DEPRE. Mas vamos lá. Muito obrigado. Agradeço ao Instituto Brasileiro de Direito Processual pelo convite e agradeço também ao professor Luiz Manuel Gomes Júnior, que foi diretamente o responsável pelo convite. O tema de precedentes e poder público permite uma enormidade de abordagens, uma amplitude muito grande. Eu, como sou um pouco do contra, resolvi falar sobre conexão e ações de improbidade, especialmente no que toca a uma novidade da lei de improbidade trazida pela recente modificação. Fernão, só um minutinho, acho que você tem um PowerPoint, né? Tem, né? Poderia colocar, disponibilizar? Obrigada, desculpa te interromper. Tem um passador. Pronto. E aponta para onde? Para cá. Para aí. Aquela torre, é? Para a torre. Deixa eu pegar ali. Não consigo. Vamos lá. É para cá ou para cá que tem que apontar? Tá ligado aqui, né? Lógico. Por isso que não passava. Ligado. Funciona, gente. Coisa linda. Aí, Fernando, aponta para ali, tá? Tá bom. E é claro que eu já me perdi. Bom, principalmente a respeito dessa novidade, que é a possibilidade de afastamento do gestor público cautelarmente, liminarmente, num caso de reiteração de condutas ilícitas para impedir que novos ilícitos sejam por ele cometidos. Já conversando com alguns colegas, com alguns amigos, apelidamos até jocosamente essa atividade de afastamento pelo conjunto da obra. E vamos ver como isso vai se apresentar na ação de improbidade. A primeira dificuldade, e é evidente que isso decorreu de um caso que foi apresentado, que está ainda em julgamento, foi aí que eu fui perceber essas modificações, perceber com mais profundidade essas modificações da lei, e eu fui prestar atenção no artigo 17, parágrafo 5º da Lei de Improbidade, que estabelece o julgamento conjunto de ações que sejam conexas, que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. O importante aqui, na verdade, em ações de improbidade administrativa, é a causa de pedir. Não há a menor dúvida disso, porque o objeto de todas elas vai ser muito semelhante à aplicação das penas do artigo 12, e elas vão ser aplicadas conforme o caso em cada uma. É sensacional, porque eu passo aqui passa e eu não percebo que eu passei, porque aqui é diferente. Então, em primeiro lugar,
Reconhecida essa conexão, e a gente vai reconhecer essa conexão exatamente pela causa de pedir. O que está acontecendo naquele lugar? O que está acontecendo naquele órgão público? Qual é a ação que aquele gestor público está tomando, que é uma improbidade administrativa? Será que em coisas completamente diferentes, como uma alegada fraude em licitação e depois a existência de funcionários que não comparecem e ainda pagam uma mensalidade para o prefeito, para o vereador, para quem quer que seja, será que coisas assim completamente diferentes influenciam nesse julgamento em conjunto? Eu acreditaria que não. E a jurisprudência, tanto dos tribunais locais como dos tribunais superiores, oferece muita alternativa para os julgadores nesse caso. Trouxe aqui dois desses precedentes só para falar a respeito deles. Tem esse do ministro Ricardo Cueva, que a avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso. Vejam, conveniência do julgamento, não é uma obrigatoriedade. Isso daí não decorrerá uma nulidade da ação de improbidade administrativa. À luz da matéria contravertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência, que é de evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual. Se esses fatos são muito afastados, se eles são muito distintos entre si, realmente não há motivo para reunir as ações de improbidade. Isso vai se tornar antieconômico, isso vai causar mais problemas do que soluções, então isso não deve ser admitido. E a súmula 235 do STJ, que estabelece que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Evidente, não temos nenhuma utilidade nessa reunião dos processos. O que é importante evitar para justificar a união de dois processos conexos? Evitar contradições. Evitar contradição lógica é importante, evitar contradição jurídica é essencial. Eu impeço uma contradição lógica quando eu mantenho, vamos dizer assim, a segurança jurídica. Eu dou a mesma decisão em todos os casos semelhantes, em todos os casos parecidos. Se há divergência entre eles, haverá uma injustiça. Mas aí não temos um impasse. Aonde estará o impasse? Quando duas soluções juridicamente são inconciliáveis. Se decide que há uma nulidade, se decide que não há uma nulidade, se decide que há uma improbidade, se decide que não há essa improbidade. O que prevalece? Temos meios de resolver isso. Ninguém sabe exatamente quais são, mas, teoricamente, nós temos essa possibilidade. Mas nós não queremos que isso aconteça. E isso justifica a reunião dos processos pela conexão. Outra hipótese que os justifica é a economia processual, possibilidade de prova emprestada e a oralidade. A oralidade, que é a coisa mais teórica, mais tênue aqui, eu acho bastante interessante. É importante que um mesmo julgador receba as provas e faça o julgamento. Essa proximidade é importante. Muitas vezes, é só documental, mas ele já tem uma noção do que acontece ali. Fazendo um parêntese, eu trabalhei como assessor do desembargador Ivan Sartori, na presidência do Tribunal de Justiça. E, dentre outras coisas, eu era responsável também pelas decisões de suspensão de segurança. Só que consideração política absolutamente zero. Ou negava ou deferia com base naqueles fundamentos. E, às vezes, até causando uma certa perplexidade. Mas, juridicamente, ele pode ter razão. Sim.
mas isso não está em discussão aqui. Mas é importante que haja esse aprofundamento da prova, no sentido de permitir ao julgador conhecer todas as circunstâncias que acontecem. E é uma coisa engraçada, porque isso muitas vezes acontece. Acaba ouvindo uma coisa aqui, acaba ouvindo uma coisa lá, alguém vem comentar uma coisa, e quando ele já tem essa visão de conjunto, vai ficar muito mais fácil e justo para que ele possa praticar o julgamento, para que ele possa proferir o julgamento. E eu quero, na verdade, discutir com vocês se o artigo 20, parágrafo 1º da Lei de Improbidade Administrativa pode ser considerado um novo fundamento para a conexão de causas. A possibilidade de afastar o agente público do cargo pelo conjunto da obra. A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária em instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. É muito difícil aplicar isto. Absolutamente difícil. Primeira dificuldade, prática, que eu descobri a questão de 3 semanas atrás. O prefeito de uma cidade de São Paulo alugou uma casa para o poupa-tempo, alguma coisa assim, que seria, segundo a inicial, uma casa enorme, muito maior do que a necessária, mas que era da sogra dele. Sem licitação e sem procedimento de dispensa da licitação. Além disso, ele teria feito 2 ou 3 licitações meio esquisitas, com algumas peculiaridades estranhas. Vejam, são 2 coisas relativamente diferentes. Será que com isso eu já poderia afastar o prefeito do cargo? E outra, será que o juiz tem condições de determinar aquilo lá foi mesmo uma improbidade evidente, porque o processo está só no comecinho, só tem a petição inicial. Será que aquilo foi mesmo uma improbidade e há indícios da prática? Será que esse prefeito é realmente um malfeitor e eu tenho que afastá-lo? A jurisprudência não existe ainda. O que existe de parecido é a outra hipótese de afastamento que permanece na lei de improbidade, que é para a garantia da instrução do processo. Aqui há jurisprudência, e ela é extremamente rigorosa. Ela é muito rigorosa no STJ, e se tratando de afastamento de agentes políticos no Supremo Tribunal Federal, ela chega a ser raivosa. Ela é brava mesmo. A ideia é: não se faz isso a não ser em circunstâncias muito especiais, porque aqui há uma violação da separação de poderes, há uma interferência grande na separação de poderes. A jurisprudência do STJ é um pouco mais contida, mas é absolutamente segura no sentido de dizer: tem que estar muito bem demonstrada a interferência na instrução e o tempo de afastamento tem que ser absolutamente o indispensável para a instrução, da ação de improbidade. Essa jurisprudência do STJ, como aconteceu já com a lei do mandado de segurança, essa jurisprudência do STJ foi integrada na nova lei de improbidade quando estabeleceu o prazo de afastamento, nesta hipótese do afastamento para evitar a iminente prática de novos ilícitos, e também para a instrução criminal. A jurisprudência era que o período de afastamento razoável fosse de 180 dias. A lei prevê um afastamento de 90 dias, prorrogáveis por mais 90.
Mas a própria jurisprudência do STJ já previa que, eventualmente, esse prazo pode ser alongado em benefício da instrução do processo, que é o lógico a acontecer. A questão é, será que isso também se aplicaria ao afastamento do gestor público? Será que esse prazo também vai ser aplicável? Ele está agora previsto na lei. Só que eu tenho dúvidas que esse prazo possa ser alguma coisa razoável. A não ser nestes tempos em que estamos vivendo agora, em que 180 dias vão equivaler ao final do mandato do prefeito, como eu sei se eu afasto por 90 dias, depois eu prorrogo por mais 90, e aí ele volta, eventualmente com mais fome ainda? É possível disso acontecer. Então, eu acho que esse prazo pode eventualmente sofrer alguma alteração. Ele pode ser alongado em circunstâncias bem estritas, mas, em atenção aos precedentes que já existem, a situação é a seguinte: o afastamento é absolutamente extraordinário em qualquer das suas hipóteses, mais ainda na questão do afastamento direto. E a jurisprudência das Cortes Superiores já era absolutamente pacífica, no sentido de que não cabe afastamento cautelar do gestor público. Onde eu estou aqui? Enfim, será que eu preciso cogitar de uma proximidade dos atos nas diversas ações de improbidade para poder reuni-las para eventual julgamento conjunto? E mais, perceber que há uma verdadeira organização para o cometimento de atos de improbidade e aí sim, fundamentadamente, poder afastar esse gestor? Qual é esse grau de proximidade? Ou basta simplesmente que todos esses atos sejam derivados do exercício do cargo? Eu posso justificar dos dois lados. Eu posso falar que, eventualmente, quanto mais afastados os atos, ele alugou uma casa aqui, ele contratou um funcionário indevidamente ali, ele compra gasolina sem nota fiscal acolá, a licitação dele é irregular por este outro lado, eu posso perceber que ele está se valendo do exercício do cargo para o cometimento desses ilícitos. Será que isso já justificaria o julgamento, a reunião desses processos? Talvez justificasse para fins de afastamento. Mas e para a instrução criminal? Com essa variedade de causas de pedir diferentes. Aonde está a economia na instrução? Ou será que isso vale mais como uma prevenção, que está lá prevista no artigo 17, sem a necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto? Eu acho que nessas circunstâncias a prevenção seria a medida necessária e suficiente. Permite que o juiz já conheça de todos aqueles processos sem engessá-lo no julgamento conjunto, na instrução de diversas circunstâncias de fato, de uma vez só, que vai atrapalhar o andamento, não tenho a menor dúvida disso. É interessante pensar também que é possível, em princípio, até deslocamento de competências. Imaginem que em uma dessas artes do nosso gestor público, ele começa a interferir no patrimônio da União, e há interesse da União naquela ação de improbidade. Eventualmente, todas podem ir para a Justiça Federal. Não tenho pruridos em admitir isso. Eu sempre lembro do Marcato falando uma vez que o conflito de competência negativo é uma briga de dois juízes decidindo quem trabalha menos. A partir daí eu fiquei com um pouco de vergonha. Então,
essa solução da prevenção, sem o reconhecimento da conexão formal, pode ser bastante interessante nessas circunstâncias. Essa indagação seguinte, da violação ao juiz natural, decorre de um artigo muito interessante que eu li, a respeito das ações de improbidade decorrentes do Petrolão. Todos aqueles gestores foram processados perante um único juízo, e houve condenação em quase todos eles, e aí se alegava que haveria violação ao princípio do juiz natural. Não há. É realmente uma das formas legais de deslocamento de competência, não há que se falar em violação do juiz natural, que pressupõe um conhecimento indevido da causa, ao meu ver. E olhem que interessante. O artigo 18A da Lei de Improbidade Administrativa, isso ainda a reforçar que é mais benéfica a prevenção e não a reunião dos processos, prevê que, a requerimento do réu na fase de cumprimento de sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade do ilícito ou a prática de diversas ilicitudes, observando os critérios dos dois incisos posteriores. Nós temos ato de improbidade em continuidade, olha que maravilha. É possível adequar todas essas penas na forma do artigo 18A, retirando aqui um dos possíveis fundamentos da conexão. A pena será adequada, apesar do trâmite unitário, digamos assim, de cada um desses processos. Basicamente, são essas as ideias que eu queria trazer a vocês. Sim, é também um pedido de ajuda, eu preciso resolver logo esse caso. Em verdade, a minha dúvida agora é: haverá essa prevenção? Se há essa prevenção, eu já nem vou poder julgar, porque outra Câmara do Tribunal já julgou um agravo semelhante a esse, e, se os dois processos são conexos, também, se há prevenção do juízo, também haverá a prevenção da Câmara. Eu estou um pouco frustrado com isso, mas eu acho que eu não vou poder escapar. Enfim, agradeço a atenção, agradeço ideias e iluminações que possam me dar. Muito obrigado. Obrigado. Todos esses temas que apareceram na legislação nova são interessantes, justamente porque a gente não tem parâmetros ainda, né? E se temos, não são parâmetros que necessariamente a gente terá que utilizar. Bom, de imediato eu já passo a palavra à doutora Luana Pedrosa, mestre e doutora pela PUC São Paulo, advogada, professora dos cursos de pós-graduação em Itaúna, Minas Gerais, na PUC São Paulo, na ESA, né, querida colega, amiga, já de muito tempo, por isso já passo de imediato a palavra a ela. Aqui, né? Bom dia a todos, quase boa tarde. Eu, antes de começar a falar qualquer coisa, tenho sempre que agradecer o convite do nosso presidente, o professor Cássio Scarpinella, da professora Rogéria. Fico muito feliz em compor a mesa com a professora Cláudia, que é uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu cheguei em São Paulo. Eu sou originalmente de Natal, hoje em dia já estou em São Paulo há mais tempo do que eu vivi em Natal. Tem, inclusive, uma conterrânea minha aqui. E eu, como a Cláudia trabalhou, né,
eu acho que desde o início da sua vida acadêmica, junto com a professora Tereza, com a Didi, então foi também uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui em São Paulo, então eu acho que acompanhamos uma trajetória da outra. É uma alegria imensa compor a mesa aqui, compor o painel com o professor Alexandre Freire, com o Fernão, e vou até marcar também no meu cronômetro aqui, para que a gente consiga, eventualmente, fazer algum debate. Eu sei que vai ser difícil, né, mas espero que consiga, porque os temas que a gente se propôs a falar... Deixa eu até... o meu está aqui. O tema que eu me propus a falar é um tema que sempre me atormenta bastante, realmente me atormenta, porque é um tema que, quando, né, o professor Gajardoni organizou o nosso livro de comentários à lei de improbidade, um livro que está agora indo para a 7ª edição, não, Gaja? Nos dá bastante trabalho e bastante alegria, porque a gente consegue, a gente consegue a proeza de reunir no livro 2 desembargadores, o professor Gajardoni, que é também magistrado, atualmente está na assessoria da presidência do STJ, e eu e o professor Luiz Manuel, de advogados. E a gente consegue, é interessante ver que a gente consegue, em absoluto respeito, inclusive de divergência, às vezes, de posicionamentos, e chegar a um denominador comum. Quando me coube, na primeira edição eu fiquei com uma parte menor, mas me entregaram esse desafio de comentar o artigo 23, que trata da prescrição. E eu me lembro que, realmente, minha preocupação foi muito grande, e eu optei por... Quando eu fiz isso, eu optei por, primeiro, ver que conclusão eu chegava, porque o artigo 23 envolve a interpretação do artigo 37 da Constituição Federal. Então, eu falei, não, é um tema muito árduo, eu não vou ler ninguém antes, vou escrever a minha interpretação, e aí eu vou ver quem está do meu lado e quem está contra. E eu sempre entendi que a Constituição não diz o que a maioria das pessoas dizem que ela diz, que seriam imprescritíveis os atos decorrentes, as ações de ressarcimento ao erário decorrentes de improbidade administrativa. Eu acho que, para isso, teria que ter uma vírgula e dizer que são imprescritíveis. Mas é uma discussão aqui que eu acho que demandaria um congresso inteiro só sobre isso. Mas eu estou contando essa história para dizer que o primeiro momento foi desesperador, porque eu vi que quase ninguém concordava com aquilo que eu tinha falado. Aí eu continuei a minha pesquisa, e aí eu fui salva por grandes mestres, que eram o professor Cássio Scarpinella, que eu vi que, à época, já tinha escrito se posicionando também no mesmo sentido, o professor Nelson Neri Júnior, e a professora Rosa Neri, e a professora Ada Pellegrini. Falei, nossa, então parece que eu estou, pelo menos, em boa companhia. Porque a professora Ada, realmente, ela também tinha esse posicionamento de que a Constituição ela não entendia, ela disse que sempre achou que não dava para extrair da Constituição aquela conclusão de que as ações são imprescritíveis, e aí eu fiquei, pelo menos, um pouco mais tranquila. É óbvio que depois a vida fica mais difícil quando o Supremo vem e fixa a tese, entendendo que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário, decorrentes de ato de improbidade administrativa, mas eu sempre gosto de lembrar, né, que prescrição tem a ver com segurança jurídica, que pretensões condenatórias, elas estão, por sua natureza, sujeitas à prescrição, e a minha preocupação é sempre que eu não acho que a exceção deve poder virar regra. E foi pensando nisso que eu acho... para lá. Eu acho que agora desligou. Não, agora foi. Foi pensando nisso que eu escolhi até aqui alguns temas para mostrar para vocês que a gente tem... se eu fizer simplesmente uma pesquisa por verbetes no Supremo Tribunal Federal, que envolvem prescrição e ação de improbidade, seja com temas fixados ou não, existem pelo menos 8.
O que mais me preocupa, de fato, é aquele que diz respeito à minha atuação direta, que é o comentário da lei, que é essa. E aí eu tenho, hoje em dia, né, um outro tema relevante que envolve a questão da prescrição, que é a definição do tema 1199, da definição de eventual irretroatividade das disposições de lei, porque envolve realmente a definição sobre aplicar ou não aplicar de imediato os prazos prescricionais da nova lei, que é basicamente uma nova lei mesmo, às ações de improbidade. Ficou definido realmente que essa aplicação, a tese que acabou sendo fixada, é que os prazos são da irretroatividade, mas que eles são fixados a partir da entrada em vigor da nova lei, porque eu até defendo isso, que existe, na verdade, um regime de prescrição diferente, que não é nem o de prescrição intercorrente como a gente conhece, mas uma prescrição chamada interfases, que tem que ter um regime diferente também do que a gente conhece como prescrição, que eu acho que foi a intenção do legislador, definir que cada fase do processo tem um tempo lá, um prazo de 4 anos para ser encerrada. Ajuizou a ação, tem 4 anos para julgar, iniciou o julgamento do recurso, tem 4 anos para julgar, né, em segunda instância, e por aí vai. E aí ficou definido aí que realmente esses prazos seriam aplicados, enfim, a partir da publicação da nova lei. Mas são outros, se a gente observar, eu tenho outros temas, eu tenho vários temas, aliás, hoje em dia, com tese fixada no Supremo Tribunal Federal. Um outro que eu trouxe é o da... Está acontecendo a mesma coisa, eu mudo aqui e esqueço que não muda aí na tela, mas o tema 897, da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face dos agentes públicos por ato de improbidade administrativa. E aí foi fixada a tese também, que são imprescritíveis as ações de ressarcimento fundadas na prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade administrativa. Eu acho interessante falar um pouco, por exemplo, de como foi definida essa tese, porque eu sei que quem não acompanha isso direto pode não saber, mas foi um julgamento bastante longo, na época da fixação dessa tese, daqueles que quase entra pela noite, foi suspenso, sobreveio uma nova sessão logo em seguida, poucos dias depois, quando foi suspenso o julgamento pela primeira vez, a tese de prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, ela estava ganhando. Era, inclusive, o posicionamento do relator inicial, que era o ministro Alexandre de Moraes. Então, havia sido formada maioria, eu acho que já havia 6 votos para que se entendesse como prescritíveis as ações de ressarcimento ao erário, inclusive com fundamento realmente no que fala a legislação, na interpretação da legislação, na própria doutrina, que é bem firme nesse sentido, de que as ações condenatórias precisam ser prescritíveis por uma questão de segurança. Mas é interessante ver como, quando a gente assiste o julgamento também, e aí a gente percebe as nuances, né, o caminho que se levou até chegar ao acórdão, mas algumas dessas coisas estão mesmo no acórdão, o que acabou sendo muito relevante na época, o que é curioso, e isso está num dos votos mesmo, foi a influência pelo momento político da luta pelo combate à corrupção. E o ministro Barroso, inclusive, falou literalmente que ele foi um dos que mudou o voto dele, e o ministro Luiz Fux depois mudou o voto dele também, isso acabou virando para que a tese vencedora fosse essa. O ministro Barroso falou na dificuldade de recuperação dos valores desviados e que entender como prescritíveis essas ações não produzia o melhor resultado para a sociedade. E eu não consigo entender isso como um fundamento para se mudar um voto numa questão dessa relevância, porque com todos os outros fundamentos eu acho que sólidos e fixados na própria leitura que se faz do texto constitucional e da legislação infraconstitucional e da própria natureza das ações, dos prazos das ações de ressarcimento. E aí tem uma outra tese que, dependendo do tempo que eu tiver aqui, aí eu vou falando de mais ou de menos. Está tranquilo. Está tranquilo ainda? Está tranquilo.
O tema 899 é um outro que começou que a gente vê também um outro tema que tem tese fixada sobre prescritibilidade, que envolve o poder público, das pretensões de ressarcimento ao erário fundado em decisão do Tribunal de Contas. Então, fixou-se tese também para serem imprescritíveis essas ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso. Vamos lá. O tema 999 é um que está muito fresco na minha memória recentemente, porque é um tema que eu já apresentei isso, né? Tenho começado a apresentar essa diferença, tanto em algumas defesas que eu fiz, e eu vou explicar daqui a pouco porque é que vem para mim a preocupação tão grande com essa questão dessa fixação de tese, por exemplo, de que é imprescritível a pretensão de reparação ao erário fundada eu estou lendo uma coisa aqui, outra aqui, estou me atrapalhando, está vendo? Meu déficit de atenção não me deixa fixar nas duas coisas ao mesmo tempo. É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. Onde que está a questão aqui principal? Quando eu fui ler o julgamento que deu origem à fixação dessa tese, e se tratava realmente se discutiu muito a diferença que eu tenho feito em indenização e reparação de dano. É uma coisa que o professor Luiz Manuel também já escreveu a respeito, eu já defendi isso em algumas questões, e eu percebi que eu não fico mais tranquila também quando eu vejo que não estou sozinha. Quando eu fui ler todos os votos do acórdão que fixou essa tese do tema 999, eu percebi que o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, e 2 outros ministros chegaram a fazer essa discussão. Uma coisa é reparar um dano. Então, reparar um dano, você poluiu, você tem que despoluir. Você desmatou, você tem que fazer o reflorestamento. Isso pode ser convertido em pecúnia, às vezes, se você não pode fazer ou não vai fazer isso pessoalmente. Mas é muito frequente que se peça, além da indenização, da reparação pelo dano efetivamente causado, pelo dano material, que se peça também a indenização pelo dano moral. E a gente percebe que sempre que a doutrina fala na necessidade de tornar imprescritíveis as ações para a reparação de dano, elas são exatamente para a reparação de dano. E eu achei muito curioso ver que quando foi fixada, quando foi definida a tese, nesse caso aí, das ações de reparação civil de dano ambiental, o ministro Alexandre de Moraes, que, aliás, é muito preciso mesmo nas palavras dele, ele é muito detalhista, ele fez questão de fazer constar na fixação da tese a expressão reparação, mesmo tendo a diferença entre reparação e indenização sido discutida ao longo, tanto nos debates da sessão de julgamento, quanto nos demais votos que foram proferidos e compuseram acórdão. Então, eu vejo que, realmente, me parece que existe mesmo uma intenção dos tribunais superiores em fazer essa diferença. Isso tudo para dizer que eu tenho essa tese de que, aí a tese é minha acadêmica e na minha atuação como advogada, de que o prazo para ajuizar a ação de pedido de indenização por dano exclusivamente moral, seja ele decorrente de ato de improbidade, ou, num caso como esse aqui, que gerou essa questão aí, que foi uma reparação de dano ambiental, e aí eu tenho situações mesmo, recentemente, nós estamos com um caso, eu e o professor Luiz Manuel, em que a discussão é exatamente essa, houve um dano ambiental, e foram impostas multas administrativas, foi ajuizada a ação, mas existe uma ação ajuizada em que o pedido único e exclusivo foi indenização por dano moral coletivo.
E nós estamos defendendo o tempo inteiro que esse pedido aí que foi feito, né, essa ação que foi ajuizada, nesse caso aí, existe sujeição, sim, ao prazo prescricional e não se aplica essa tese. E aí é a importância da gente, eu sempre falo, sempre que eu dou aula, seja em graduação, pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, eu falo muito da necessidade da gente ler o acórdão inteiro, e não só a ementa, e mais, e eu vou além. Eu sou... apesar de eu ter meu déficit de atenção, eu consigo assistir, trabalhar escutando como barulho de fundo as sessões de julgamento do STF e do STJ naqueles temas que são do meu interesse. Aí eu fico ali trabalhando e escutando. Se fala alguma palavra-chave que me chama a atenção, eu paro o que eu estou fazendo, eu vou prestar mais atenção. E eu vejo que eu aprendo muito com isso, e a gente aprende muito com a real intenção do julgador quando eles estão decidindo daquela forma. A gente consegue entender melhor como os temas são definidos, como as teses são fixadas. E eu acho que essa é uma questão de extrema relevância, que a gente tem que começar realmente a se preocupar, e que influencia muito na nossa atuação, eu acho que como advogados, e eu sei que muitos aqui são, e na forma como os juízes vão, os julgadores, os tribunais, principalmente os tribunais superiores, vão fixar as suas teses. Né? Porque, no caso, como eu até coloquei algumas questões aí importantes, que eu acho que são importantes de se fazer a diferença. Por que é que eu acho que é necessário fazer essa diferença entre indenização e reparação do dano? Especialmente quando se trata de dano exclusivamente moral. O ressarcimento é decorrente da comprovação de um dano material, então requer-se ressarcimento ao erário quando for o caso, após eventual comprovação da ocorrência do dano. Quando o dano alegado é de natureza exclusivamente moral, eu acho que não há que se falar em ressarcimento realmente, e sim em indenização. Eu estou apresentando realmente uma punição contra aquele que causou um dano que é de outra natureza. O dano moral é de outra natureza. Então, ainda que se entenda, e eu discordo, serem imprescritíveis essas ações de ressarcimento, em alguns casos, não se poderia aplicar a esses casos concretos aí de indenização por dano exclusivamente moral. Então, eu acho que quando, por exemplo, voltando aqui à lei de improbidade, né, quando o artigo 12 se refere, por exemplo, ao ressarcimento integral do dano, de fato, não distingue se é dano moral ou dano material, mas é que eu acho que não é o papel da lei de improbidade ali definir isso mesmo. O que define é a própria natureza do dano. Então, a integralidade é referente a ressarcimento e não indenização. São danos de natureza diversa. Então, acho que por isso que não existe mesmo lá essa diferença. Porque quando a lei de improbidade trata do ressarcimento, é de ressarcimento. E não de indenização por aquele dano que ele pode ser até obrigado a ressarcir, que às vezes o dano se confunde com dinheiro, como o Fernão falou aí, contratar, né, sei lá, alugar a casa da sogra, de repente, por 20 mil reais por mês, quando ela só valia 2. Eu tenho um dano que é fácil de enxergar aí, materialmente. Pode ser que um caso como esse gere também, de repente o cara tem um conjunto da obra muito bacana, isso abalou aí, não que eu também concorde tanto assim com o dano moral coletivo, mas isso é outro congresso. Mas vamos supor então que fosse a defesa do pedido fosse essa. Não, o cara aprontou geral, ele alugou a casa da sogra, ele tem um monte de funcionário fantasma, ou ele tem aqueles outros que ele faz a rachadinha, ele abasteceu os carros sem nota fiscal, ele aprontou bastante e isso gerou algum dano moral coletivo para a população. Então, eu vou ter como precificar o dano material e aí eu tenho também o dano moral, que é uma outra coisa. Com relação àqueles outros danos, incidiria, então, a tese da imprescritibilidade, mas do dano exclusivamente moral, não. Porque, como eu falei, eu entendo que é dano de uma outra natureza. Então, quando eu até coloquei aí, exatamente para fechar isso aí, no caso, então, dessa definição de tese sobre o dano ambiental, o ministro Alexandre de Moraes ele realmente não inseriu na fixação da tese a imprescritibilidade de indenização por danos morais.
mesmo isso tendo... E como que a gente sabe isso? Lendo o acórdão e lendo todos os votos. E o acórdão é gigante nesse caso aí. Eu li, é lógico que eu li procurando algo que justificasse a tese que eu quero defender. Mas isso cada vez mais me ensina a importância de ler, principalmente naqueles temas que nos são mais sensíveis, de ler o conteúdo inteiro do acórdão. Então, ele não inseriu mesmo na fixação da tese esse tipo de dano, porque eu acho que talvez tenha sido essa realmente a intenção de deixar claro que o que é imprescritível é a reparação e não a indenização. Então, se isso foi objeto de discussão, foi objeto de debate, chegou a constar do voto de alguns ministros e não inseriu na tese, está claro para mim que, e aí eu espero mesmo que em algum momento eles cheguem a essa conclusão de maneira clara, e é isso que a gente está tentando levar, inclusive, em um recurso específico agora, que a gente já, em um recurso extraordinário que a gente já levou, a gente tem pelo menos grande esperança, a gente vai rezar bastante, cada um na sua crença, para que isso gere uma fixação de tese, porque pretensões diversas, reparação de dano ambiental, pedido de indenização, tem que ter um regime jurídico diferente no tema de prescrição. O verbo reparar e indenizar descrevem condutas diferentes, eu acho, diversas no nosso sistema. Como regra geral, as pretensões indenizatórias são sempre prescritíveis, então eu não posso, mais uma vez, eu acho, tornar a exceção regra. É isso que, se eu tiver pelo menos trazido alguma dúvida aí para a cabeça de vocês, eu já considero atingido o meu objetivo. Com isso, eu encerro a minha fala também, no tempo que me foi designado aqui, professora Cláudia, e agradeço mais uma vez a todos vocês. Acho que, Luana, você colocou aí alguns pontos que talvez muitos de nós, eu particularmente, nunca havia pensado, mas pensando aí em termos de precedentes, e aí só para tentar raciocinar um pouquinho como que esse tema poderia ser trabalhado, né? E citando, inclusive, a nossa homenageada, a professora Tereza Rudalvin, que faz questão sempre em frisar que essas teses, né, que são praticamente uma condensação do que se entendeu em um determinado acórdão, um acórdão precedente, na verdade, elas não se confundem com a ratio decidendi, que é aquele raciocínio que é a norma interpretada juridicamente pelo tribunal que fez aquele julgamento e que tentou condensar em um tema tudo aquilo que foi debatido e discutido. Daí porque alguns argumentos são tidos como argumentos que não são essenciais para o julgamento. Talvez esse seja um dos argumentos essenciais. Até porque, se a gente for parar para pensar, as situações fáticas são muito mais ricas do que se pretende que um julgamento se possa trabalhar com todas, né? A gente tem aí, inclusive, o exemplo do caso do fornecimento dos medicamentos gratuitos, que a gente já está, talvez, no 3º ou 4º tema, e alguns outros paralelos, justamente para tentar se posicionar se seriam, então, devidos à gratuidade dos medicamentos, a depender se estejam na listagem do SUS, a depender se esses medicamentos são de alto custo ou não. Enfim, num primeiro julgamento, talvez tenha sido estabelecido aí um primeiro ponto de partida e talvez não estivesse tão amadurecido assim no âmbito do tribunal a análise completa do dano ambiental, porque talvez também não se tenha pensado no dano ambiental moral. E talvez também, vários talvezes, né? Talvez no futuro a gente tenha aí um posicionamento diferenciado, se realmente houver aí a interpretação, um segundo tema, talvez um segundo precedente, né, que venha nos dar aí uma luz no que diz respeito a esse ponto. Eu, particularmente, confesso que nunca pensei a respeito. Por isso que a gente fala, inclusive, quando a gente escreveu, né, tanto às vezes que eu utilizei isso em defesa, e tanto num artigo também que o professor Luiz Manuel escreveu, a gente fala na necessidade de fazer a distinção.
porque são situações diferentes que não podem ser tratadas da mesma forma. E a gente falou, tanto é assim que se chegou a falar no assunto durante o julgamento. Então, se chegou a falar no assunto e se fixou a tese daquela forma, o que a gente entende é que realmente tem que se pensar que são coisas diferentes. Senão, penso eu, eles teriam incluído na tese a expressão de que, seja qual for a natureza do dano, seja qual for a origem do dano, o tipo, né, seja indenização por dano moral ou dano material. Ou não necessariamente, porque... Ou então, na pior das hipóteses, como eles não inseriram, eles nos deram a chance de questionar. E como advogado é o nosso papel, né, Cláudia? É isso aí. Bom, eu gostaria de abrir a plateia, a possibilidade de pergunta, se alguém tiver alguma pergunta a fazer. Ninguém? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Opa, ótimo. Obrigado. Já boa tarde a todos, né? Inicialmente, parabenizar a palestra do Alexandre, muito precisa em mostrar como até características pessoais alteram decisões e vetores, né, decisórios tão importantes no Supremo. Parabenizar o doutor Fernão e opinar pela prevenção. Pela prevenção. A gente não consegue, né, Cláudio? A gente tem que dar um palpite, ainda mais quando o próprio painelista assim requer. Não, mas muito oportuna, e eu também não tinha parado para pensar nessa regra, mas realmente me parece que ali a prevenção é difícil de escapar. Parabenizar também a Luana e falar realmente dessa perplexidade, né, Luana, de como essa história do imprescritível dói no coração. Porque a vida, tudo nela passa e tudo nela precisa passar. Então, essa situação de, mas o dano ambiental tem que ser imprescritível, a sua reparação. Desculpa, cara pálida, em algum momento as coisas mudaram e as pessoas precisam virar a página. Então, é realmente assustador, né? Em especial nesse contexto que a Luana muito bem mostrou, né? De mudanças de posicionamento. Ao sabor do vento, como você de maneira muito precisa colocou. E aqui vai agora uma pergunta para você. Nessa questão do reparar como sendo in natura, eventualmente, né, com a conversão, a gente retomaria a prescritibilidade? O que te parece? Porque por tudo que foi falado, a ideia é buscar o efetivo reparar, né, seja o dano ao patrimônio, seja o dano ambiental, mas e quando em algum momento, como você pontuou, ou porque não vai fazer, etc., eu tenho a conversão e volta a ser pecúnia pura? Que a sua sensação é que ainda há uma brecha ou que nessa situação a tese já fechou a porta? Eu acho que não, porque senão também, da mesma forma, eu eternizo a possibilidade de discussão, de ajuizamento. Eu sei, no caso da conversão, não é como se fosse a conversão, mas eu não posso tornar eterno, né, imprescritível, eu acho, o prazo, quando a própria lei trouxe um limite para aquilo. Porque a minha questão aqui não é porque transformou em pecúnia, é a natureza do dano. Se ele é exclusivamente moral, ele não pode realmente ser imprescritível, mesmo naquelas situações em que a lei entende por imprescritível. Então, não é o fato de ter sido convertido em pecúnia, eu acho que muda a natureza de reparação também. Como eu falei, eu não tenho como trazer, mas eu não tenho mais como despoluir. Então, eu vou aplicar eu vou pelo menos calcular o que seria o custo, eu vou buscar um parâmetro ali para reparação. Ou então eu não tenho mais como despoluir, então eu vou ter obrigação, talvez, de despoluir, de fazer uma outra coisa equivalente, que eu entendo que é uma outra coisa diferente da reparação moral. Então, não é só o fato de ter sido convertido em pecúnia que faz com que seja também... não, eu parto da outra premissa. São naturezas diferentes, são coisas diferentes. Indenizar é uma coisa... mas se a matriz era reparação, eu até penso que realmente, mas também não posso eternizar o ajuizamento da ação.
E a gente, por exemplo, eu já estou aí num caso, uma questão ambiental também, em que o laudo pericial tinha concluído que, eu tenho essas situações também, laudo pericial concluiu que em algum momento houve dano. Tem como, era para demolição de um deck, porque tinha construído numa casa não sei aonde e tal. E aí o laudo concluía, nossa, não, já há formação de corais, há como concluir que foi o deck que causou o dano? Não, não há. Houve dano em algum momento. Não dá para saber se essa vegetação marinha aqui, que um dia teve aqui, se deixou de estar aqui por causa do deck e tal, não. E a outra pergunta no laudo também era, demolir o deck vai resolver o problema? Não, vai causar um dano muito maior do que aquele que se quer evitar. E nessa época eu me lembro assim, até que essa ação eu entrei para atuar aí, exatamente porque no caso a ação tinha sido julgada improcedente em primeira instância. Em segunda instância veio simplesmente uma decisão assim, um acórdão de 2 páginas dizendo que pelo princípio poluidor pagador, se há dano tem que haver indenização, e que se houve dano existe obrigação de indenizar, e também que tem que demolir o deck. E assim, não mandaram açoitar em praça pública? Não mandaram açoitar em praça pública. E a gente fez o especial extraordinário e acabou depois em um termo de ajustamento de conduta para instalar umas pastilhas de vidro lá no tal deck. Então vamos chegar no meio termo, que era o melhor a fazer. Mas assim, eu vejo, tem situações também como essa, em que não tem nem como precificar também, não tem nem como dizer o que vai fazer. Então, por isso que eu acho tão importante separar os danos de naturezas diferentes. Não sei se respondeu ou se confundiu mais. O que me parece, Luana, é que talvez o tribunal não tenha olhado o essencial do litígio aí, né? Que é a natureza do bem jurídico ofendido, né? O bem jurídico aí, se ele é o ambiente, o meio ambiente saudável, você, ao dar uma decisão pensando em punir um dano que foi já consumado, não tinha nem como concluir que foi o cara que causou. O bem jurídico ofendido vai ser mais ofendido ainda. Não faz sentido, né? Daí também uma pergunta, né? Uma pergunta ou talvez uma provocação. Seja qual for o dano, será que a intenção do legislador, do constituinte, não é justamente proteger um bem jurídico que é essencial não só para a nossa geração, mas para as futuras, né? E daí, dano moral ou dano material? Mas o dano moral... Só para... Não, eu entendo qual é a intenção exatamente do legislador infraconstitucional, do constitucional, tanto que se acabou chegando na fixação da tese de que, no caso da reparação do dano ambiental, que seria imprescritível, mas não acho que tornar imprescritível a reparação moral vai resolver o problema. A reparação material ela já é pesada o suficiente. Se o objetivo é vamos ser didáticos, vamos ter medidas pesadas aqui para fazer com que ele... para educar, para que ele não faça isso de novo, eu acho que as medidas já são pesadas o suficiente. Boa tarde a todos, parabéns aos palestrantes, excelentes palestras, fiquei encantada com a fala de cada um, aprendi muito. E eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre sobre a suspensão de segurança, que é um tema que é uma abordagem que sempre me vem à cabeça em relação à suspensão. Achei fantástica essa ideia que todos os tribunais, inclusive o ápice, né, está agora olhando para a consensualidade com apreço. Eu acho que nós não temos como resolver o nosso problema no Poder Judiciário sem contemplar os meios alternativos ou adequados de solução de conflitos. Em qualquer hipótese, a gente está sempre procurando efeitos, ferramentas para melhorar o que está aqui no problema da causa. Quando as partes não se responsabilizam pelas suas questões, elas vão terceirizar para o Poder Judiciário. Impossível isso. Mas a pergunta é o seguinte, então é muito bacana ouvir, né, aqui no Congresso de Processo as experiências de consensualidade no Supremo. Agora, sobre a suspensão de segurança, um sistema tão recursal, tão completo, que tem tanto o recurso de agravo interno, agravo regimental, justifica a suspensão de segurança ainda? Não é um resquício da ditadura? Por que manter esse modelo? Muito interessante, professora Cláudia.
E, assim, não é apenas o seu ponto de vista. Muitos estudiosos que se debruçaram sobre o tema da suspensão têm esse entendimento de que a nossa sistemática recursal ela é completa, ela oferece meios das partes recorrerem e levar suas resignações para as cortes superiores. No caso da suspensão, ela serve mais como um instrumento emergencial para uma solução pontual a respeito de uma questão mais de índole política do que de índole jurídica. Tanto é verdade que quando a parte se insurge e o presidente verifica que a pretensão do requerente, que se denomina requerente, rediscutir o mérito da questão, não é hipótese de cabimento da suspensão, porque ela estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal. Então, muitas das vezes se observa até que, ao fim, o próprio ministro-presidente ele revoga a liminar concedida porque o mérito da causa foi resolvido até em sentido contrário ao da pretensão da suspensão. Então, ela serve como se fosse um freio de arrumação de índole política para resolver uma situação jurídica. Então, existem situações que, tudo bem, entra no campo da casuística, mas que a matéria jurídica ela poderia, vamos voltar ao caso do TJ Rio Grande do Sul, aquela questão. Veja o que ocorreu. Se prevalecesse apenas o entendimento do recurso, era uma questão que foi provocada pelo tribunal, a Associação dos Magistrados propôs à ADI, um relator da carreira, evidentemente, concedeu a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade e, se houvesse recurso por parte da Procuradoria do Estado, nós sabemos que esse recurso ele não seria imediatamente pautado, porque isso faz parte de uma estratégia institucional, isso está dentro das regras do jogo. Então, a questão ela teria ali toda uma índole política também. Então, para retirar a questão de um universo particularizado, contaminado pelos múltiplos interesses institucionais, a matéria foi para uma outra instância. Então, eu vejo muito como uma forma política de tentar encontrar uma solução para um problema emergencial. O que não pode ser utilizado é como um super trunfo. Não conseguiu encontrar uma solução jurídica, recursal, então, valendo-se do incidente como sucedâneo recursal, obter uma decisão de reforma ou invalidação do pronunciamento. Eu volto a dizer, anteriormente, eu até tinha, talvez pela minha inexperiência mesmo, admito, uma visão que, de fato, seria interessante não mitigar, mas restringir a atuação da Corte no exame das suspensões. Mas quando você vai se deparando com o cotidiano e as situações das mais diversas, que não encontram pelas vias recursais uma resposta imediata e célere, o incidente, quando bem usado, ele consegue remediar provisoriamente aquela situação emergencial. Então, mas volto a dizer, ele tem que ser utilizado em uma situação excepcionalíssima. No âmbito do Supremo, talvez pela crescente litigiosidade, o que nós percebemos é uma evolução no uso do Instituto. Então, eu fiz um estudo de jurimetria dessas decisões. A presidência Toffoli e a presidência Fux foram as presidências com maior número de decisões, gravitando entre 343 e 251. Depois, quando nós vamos examinar presidências que também foram muito combativas, como a presidência do ministro Gilmar Mendes, a presidência do ministro Nelson Jobim, esse número cai para 1/4. Então, também tem uma questão do momento político institucional. Então, vamos lembrar que 2019 a 2022, nós tivemos uma polarização política no país, que acabou também contaminando as instituições, e muitas das vezes, se a Corte tivesse se comportado dentro da normalidade, como se estivesse na normalidade, ela não daria soluções adequadas para a anormalidade.
E nós tivemos uma pandemia, que muitas decisões políticas nos chamados entes subnacionais, elas também tinham um colorido político muito grande. Questões que necessitavam, por exemplo, de evidências científicas, o uso de máscara, o uso de prescrições médicas sem evidências científicas ou comissões médicas, questões relacionadas a distanciamento sanitário, isolamento, recolhimento das pessoas no horário X, Y, Z. Eu esqueci o nome que se dava para isso, mas era um lockout. Então, essas medidas todas, elas eram de índole política. Então, a depender do viés ideológico daquele momento, nós tínhamos municípios que não adotavam políticas preconizadas pela OMS e tínhamos municípios fronteiriços que adotavam. Então, se fôssemos levar em consideração apenas a sistemática recursal, talvez as respostas não fossem imediatas. Mas, volto a dizer, ali estávamos em um estado de exceção sanitário. Vou usar esse termo, né? Um estado de exceção sanitário. E as medidas políticas eram atípicas e as soluções também judiciais passaram a ser atípicas. Na exceção, nós temos que atuar com exceção. Agora, na normalidade, é isso. Interlocutória, agravo, nas hipóteses previstas, há situações em que se mitiga, de acordo com a orientação do STJ, o rol taxativo, se agrava, decisão do tribunal é contrária, agravo interno, é obscura, embargo de declaração, no julgamento das apelações faz o julgamento estendido. O nosso sistema ele é completo, é até muito pródigo em termos recursais. Então, o uso da suspensão tem que ser, na normalidade, um uso criterioso, porque, de fato, é um instrumento muito poderoso, e que pode, a depender do contexto, perpetuar situações jurídicas. Então, assim como ele pode ser usado para o bem, eu não estou dizendo aqui, eu com todo o respeito institucional que eu tenho ao tribunal do qual passei como assessor, eu sei que uma outra decisão pode, como é normal da vida, não estar fundamentada com aquilo que nós entendemos com as melhores razões, e elas podem permanecer. Então, nem sempre a decisão do tribunal vai ser a mais coerente com o sistema jurídico, como poderia ser uma decisão do TJ de São Paulo, uma decisão do STJ, seguindo a via crucis do sistema recursal, que tem o seu tempo próprio, mas, em regra, nós não podemos subverter. Exceção, na minha compreensão, deve ser tratada como exceção. Agora, a exceção nas situações excepcionais, ela tem que ser compreendida como uma medida que o órgão competente pode tomar. Mas concordo que temos as vias recursais próprias, temos as ações impugnativas próprias, rescisória, ação anulatória, até quem ainda entenda que tem os resquícios da querela nulitatis, ótimo. Então, a suspensão, medida excepcional. Eu dou até um exemplo, no caso de São Paulo, na época da pandemia, que o governo federal destinou menos, proporcionalmente à nossa população, menos vacinas. E aí o Estado ajuizou uma ação ordinária constitucional, né, uma ação originária, e foi dada liminar e não teve suspensão, não teve nada, foi mantida e nós recebemos a vacina no tempo certo, para as doses correspondentes, e uma situação realmente diferente do normal, da normalidade, né? Recebemos, nós paulistas, né, graças a justamente uma decisão judicial. Mais alguma pergunta? Boa tarde a todos, Alexandre, Fernão, Luana, Cláudia. Parabéns aí pelo desenvolvimento do tema. E eu queria fazer um comentário mais do que uma pergunta aí, em relação à exposição do Fernão.
E não vou responder a sua pergunta. Mas por uma outra situação, na prática é uma conexão. Eu estou preparando uma proposta, isso foi até o próprio cliente que me pediu isso. O cliente foi réu em 10 ações de improbidade. Foi condenado injustamente nas 10. E aí ele morreu, e no começo dos processos já teve patrimônio bloqueado, então está bem identificado o patrimônio. Aí os herdeiros falando, tem todas essas ações aí, eu posso fazer um acordo com o Ministério Público que vai reunir todas as condenações aí, em todos os processos, e assim, eu dou todo o patrimônio que ele tinha aqui, que está no inventário, que está bloqueado, transfiro e extingue todos os cumprimentos de sentença, porque vai ter que se defender em todas, vai ter custo com advogado, porque ultrapassa a herança, já está aqui. Então, me parece que é uma forma de também reunir todos os processos administrativos ali processos de improbidade, e aí, na fase de cumprimento de sentença, e resolver o problema não por uma decisão judicial, mas por um acordo das partes. Né? Dá até para pedir a reunião com base no 20. Você acha que dá para pedir? Ninguém nunca tentou. Porque, assim, eu estou preparando uma proposta e conversar com o Ministério Público e tal, levar isso. Mas se de repente ele fala um não ali, eu posso pedir judicialmente a reunião ali dos processos para facilitar. Vamos executar o limite aqui, a herança, o inventário está aqui, toma. E a reunião é uma questão também de interesse da administração da justiça, né? Para que esforços em tantos processos, vários juízes, para cada um ficar fazendo a mesma atividade. Mas era isso que eu queria trazer. Pedro, será que o juiz vai querer? Vai pedir, o bilhete vai o juiz vai querer. Vai querer reunir, porque são vários. São vários. Né? Mas ele vai querer, não, joga para o outro. Mas pensando bem, o trabalho vai ser muito menor. Muito menor para todo mundo. Não tem inconveniente, eu não vejo inconveniente nisso. Ele não tem. O patrimônio não é suficiente para pagar uma das condenações. Receba aqui ou morra brigando. Acho que nós temos que pensar bem no aspecto prático também ali, né? De efetividade e o resultado possível, né? Eu vou importunar os filhos até eles morrerem. Vai condenar todas as gerações. Exato. Mais alguma pergunta? Bom, dou então por encerrado aqui o nosso painel e bom almoço para todos. A gente volta, acho que 2h30.